Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Eu sou o professor Luiz Antônio. Nessa aula de física, nós vamos estudar dois fenômenos muito importantes da ondulatória, que são a reflexão e a refração da luz. A reflexão da luz, ela é muito utilizada pelas crianças para brincar com os colegas, né? Todos nós já brincamos de refletir a luz do sol nos olhos dos colegas, com o auxílio de um objeto espelhado. Bom, pois é. Quando as ondas de luz, elas encontram um obstáculo e voltam ao meio de onde vieram, com mudança de direção, mantendo a velocidade, nós dizemos que essas ondas de luz elas foram refletidas. Nós temos nessa figura uma exemplificação de uma lanterna emitindo ondas de luz. Essas ondas de luz elas estão aqui, ó, batendo aqui no meio espelhado, e essas ondas de luz elas são refletidas, tá vendo? Importante observar que as ondas de luz, quando refletidas, elas não sofrem variação na sua velocidade nem na sua frequência, tá bom, pessoal? É comum nos livros de física você encontrar um esquema como esse aqui. É um esquema que representa exatamente a reflexão da luz. A luz que incide sobre o espelho, sobre a região espelhada, exatamente tem o nome de raio incidente. E o raio que volta para o meio é chamado de raio refletido. Esse izinho que você está vendo aqui, ó, ele é chamado de ângulo de incidência da luz. E esse Rzinho, ele é chamado de ângulo de reflexão ou ângulo refletido da luz. E esse N aqui, tá vendo? Representa essa reta pontilhada que é chamada reta normal em relação ao objeto espelhado. Essa reta normal, ela é perpendicular a essa superfície espelhada, ou seja, forma um ângulo aqui de 90 graus. De novo, vamos destacar, quando a luz ela é refletida, a sua frequência, a velocidade e o comprimento de onda não variam na reflexão. Vamos ver um exemplo aqui que pode cair em prova? Então vamos observar essa questão aqui, ó. Texto para as próximas duas questões. Então nós temos um esquema aqui de um raio de luz batendo aqui numa região espelhada e sendo refletido, tá legal? Como no esquema anterior. E vamos ver o que a questão pede. A figura é um esquema de um fenômeno ondulatório. Que fenômeno é esse? Bom, bem tranquilo, como já vimos no texto acima, esse fenômeno aqui é o fenômeno que chamamos de reflexão da luz. Portanto, a resposta da nossa primeira questão é a letra A, reflexão da luz. A questão número 2. Se o ângulo de incidência I vale 40 graus, o valor do ângulo R é quantos graus? Bom, ângulo de incidência é representado pela letra I, vale 40 graus. O ângulo R é o ângulo de reflexão. Nós vimos lá em cima no nosso texto que esses dois ângulos eles são congruentes, ou seja, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão, ao ângulo refletido. Portanto, se o ângulo de incidência vale 40 graus, o ângulo de reflexão também vale 40 graus e o gabarito é a letra C. Outro fenômeno da ondulatória, agora o segundo, que nós vamos estudar, é a chamada refração da luz. Bom, você já deve ter passado pela experiência de colocar um lápis, uma caneta ou até um canudo mesmo no copo de água, né, e observar esse fenômeno aqui. Você tem a impressão que o lápis está quebrado. Bom, mas o lápis ele não está quebrado. Um raio de luz se desvia ao passar do ar para a água ou vice-versa. Esse desvio ele se deve à mudança na velocidade da luz ao passar de um meio óptico, que é o ar, para outro meio, que nesse caso é a água. Esse fenômeno se chama refração da luz. Bom, existem também esquemas representados em livros, né, para você mostrar aos alunos esse fenômeno da luz. Então, aqui nós temos essa representação que aparece muito
nos livros, tá bom? Então, aqui nós temos o raio incidente, que é o raio que vai bater na superfície, né, que divide o meio 1 do meio 2. Uma parte desse raio de luz ele é refletido e a outra parte ela vai penetrar no segundo meio ou no segundo material. Aqui na figura nós temos material 1 e nós temos o material 2, mas pode ser também meio, tá bom? Então pode ser meio 1 e meio 2. No texto acima, ele falava, né, lá do exemplo do copo d'água com lápis, do ar e da água. Então, repetindo, o raio de luz incidente é esse daqui é o raio refletido, uma parte da luz ela é refletida e a outra parte ela penetra no meio 2, e esse raio é chamado de raio de refração, o raio refletado. Tá bom? Os materiais 1 e 2, eles são separados por uma superfície, que nesse caso aqui é essa retinha aqui, tá vendo? É mais grossa. Quando o raio de luz incidente atravessa a superfície de separação, S, o raio refratado sofre uma mudança na sua direção de propagação. No caso mostrado, dizemos que o material 2 é mais refringente que o material 1. Isso porque o raio refratado se aproxima da linha normal N, aquela linha que eu já falei para vocês, que é uma reta aqui perpendicular, tá vendo? À superfície de separação desses dois meios. Bom, o material mais refringente, o N2, faz a velocidade da onda diminuir bastante em comparação à velocidade que tinha no material anterior. Bom, repare também que os ângulos de incidência e de refração não são iguais. A gente já viu isso aqui, tá bom? Olha bem, o ângulo de incidência é esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui é o ângulo de refração, um ângulo refratado. Como os dois meios, o meio 1 e o meio 2, eles têm índice de refração diferente, esse ângulo ele muda. A equação matemática que relaciona os ângulos de incidência e refração, assim como as velocidades e os comprimentos de onda, nesse caso de refração da luz, essa aqui, ó, essa aqui é a equação matemática que relaciona essas duas grandezas. Essa equação matemática ela foi estudada por dois físicos, por isso que ela leva o nome dos dois aqui, ó, Snell-Descartes, tá bom? Então observe que a equação relaciona, ó, o ângulo de incidência, o ângulo de refração, os índices de refração no meio 2 e no meio 1, os comprimentos de onda no meio 1 e no meio 2 e também as velocidades dessa onda no meio 1 e no meio 2. Então, essa equação aqui que ela é muito utilizada para resolver questões. Nós vamos ver aqui um exemplo de questão de prova. Texto para as próximas 3 questões. Uma onda plana, propagando-se inicialmente em um meio 1, incide sobre o meio 2 com um ângulo de 45 graus, como indica a figura. Considere seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. Então, está aqui a figura, o meio de fora, tá vendo? É o meio 1, cujo índice de refração, ele deu aqui, o índice de refração é 1, e o meio 2 tem índice de refração igual a raiz de 2. Então, está aqui ó, o raio de incidência e aqui está o raio de refração. Então, esse aqui é o ângulo I, ângulo de incidência, que é de 45 graus, e esse daqui é o ângulo R, que é o ângulo de refração, tá bom, pessoal? E aqui nós temos a nossa reta normal. A primeira questão relacionada a essa figura, vamos lá. Quanto vale o ângulo refratado? Bom, nós vimos lá em cima que, segundo a equação de Snell-Descartes, diz o seguinte, que o seno do ângulo incidente está para o seno do ângulo de refração, assim como o índice de refração do meio 2 está para o índice de refração do meio 1. Essa aqui é a equação matemática que nós vamos utilizar. Bom, então, essa proporção nós vamos substituir aqui, ó, seno de 45 graus, aqui seno de R graus, o índice de refração do meio 2 é raiz de 2 e o índice de refração do meio 1 é 1. Bom, o seno de 45 graus,
lá na tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, é raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos substituir aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido pelo seno de refração, e aqui nós vamos escrever raiz de 2 sobre 1. Bom, fazendo aqui a multiplicação cruzada, né, usando o princípio fundamental das proporções, nós vamos ficar com raiz de 2 seno r igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, nós podemos cancelar aqui, dos dois lados da nossa igualdade, o raiz de 2, chegando à conclusão que o seno do ângulo de refração é meio. Na tabela trigonométrica, o ângulo cujo seno vale meio é 30 graus. Logo, chegamos à conclusão que o ângulo de refração é 30 graus. Portanto, a resposta da nossa primeira questão é a letra C. A próxima questão, vamos lá. Sabendo que o comprimento de onda no meio 1 é 20 centímetros, qual é o valor do comprimento de onda no meio 2 em centímetros? Então, nós vamos utilizar também a equação de Snell-Descartes para resolver essa próxima questão aqui. De acordo com os dados da questão, no meio 1, a onda de luz ela tem comprimento de 20 centímetros e o índice de refração é 1. No meio 2, nós queremos saber o comprimento da onda e o índice de refração é raiz de 2. Utilizando aqui, ó, a equação de Snell-Descartes, nós vamos substituir os valores que nós temos. Ficaremos então com raiz de 2 sobre 1 e do outro lado aqui, ó, comprimento de onda no meio 1, que é 20 centímetros, e comprimento de onda no meio 2, que eu vou deixar lambda 2 mesmo. Vamos aqui utilizar a propriedade fundamental das proporções, multiplicação cruzada. Então, nós vamos chegar à seguinte equação. Lambda 2 vezes raiz de 2 igual a 20. Então, lambda 2 será igual a 20 dividido por raiz de 2. Aqui nós temos que racionalizar. Vamos chegar à conclusão que o comprimento de onda lá no meio 2 vai ser 10 raiz de 2 centímetros. E com isso nós chegamos aí à conclusão da nossa questão. Vamos voltar lá? Então tá aí, o gabarito da nossa questão é a letra C. Eu espero que essa aula tenha ajudado você, que você tenha entendido, tenha ficado tudo muito bem esclarecido para você. Um grande abraço, até o próximo encontro.